Com o avanço do novo coronavírus no Brasil, é grande a preocupação com a população em situação de rua. No Distrito Federal, voluntários se mobilizam para fazer doações de alimentos e roupas. Também foi montado um ponto de acolhimento para atender essas pessoas. É um material que a gente fazia um bazar beneficente, né? A gente recebia doações e vendia para ter uma renda, e nós resolvemos trazer para vocês. Uma onda de solidariedade se espalhou por todo o país. Voluntários fazem doações a quem mais precisa. São alimentos e roupas que chegam de diversos locais. E o Fred faz questão de registrar as doações. Hoje, por exemplo, já temos mais gente. Temos gente de Luciânia, temos gente de outros espaços que estão chegando. Então já estamos aglomerando mais gente aqui no setor comercial. Um levantamento feito em 2016 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que o Brasil tinha mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. A falta de alimentação e as más condições de higiene fazem com que elas estejam no grupo dos mais vulneráveis ao contágio pelo coronavírus. Só no Distrito Federal são mais de 3 mil pessoas em situação de rua. Para o diretor de um instituto social, o maior desafio é a fome. Uma pessoa em situação de rua chegar para a gente e falar para a gente: Bárbara, a gente não tem nem comida no lixo para comer. Quando a gente ouviu isso há 12 dias atrás, a gente começou a nossa campanha, né? Porque a gente previa, né, uma grande demanda, né, não só contra o coronavírus, mas também contra a fome. O governo do Distrito Federal decidiu montar este ponto de acolhimento para dar atenção especial à população em situação de rua. Aqui as pessoas vão poder se alimentar, tomar banho e dormir. A estrutura, com mais de 500 metros quadrados, foi montada no Autódromo de Brasília. É uma forma de você trazer para o mesmo espaço uma cesta de serviços básicos para essa população em situação de rua, não é? Que tem desde o banheiro para a higienização, banheiro com água corrente. Em tempos de luta contra o coronavírus, a esperança é que estas cenas se tornem cada vez mais comuns. Deus abençoe vocês e todo mundo que está na rua aí. Muito obrigado, tá? E para conversar mais um pouco sobre esse assunto, eu falo ao vivo por Skype com o especialista em direitos humanos, Tarcísio Dalmaso. Obrigada por nos atender aqui na TV Justiça, doutor. Para começar, o que a gente precisa fazer, o que o governo precisa fazer nesse momento para atender essa população de rua? Eu que agradeço inicialmente o convite para falar sobre esse tema, que é um tema realmente essencial e até dramático, né, dentro da nossa sociedade. Estão sendo tomadas algumas iniciativas, sobretudo, por exemplo, cito com louvor até as recomendações que a Defensoria Pública da União está fazendo sobre esse assunto. E até mesmo em alguns municípios, mediante ou a própria recomendação, portanto, de livre e espontânea vontade das administrações locais, ou via judicial, já estão sendo concedidas essas medidas. Por exemplo, cito o caso de Goiânia e de Teresina, em que, após medidas judiciais, foram tomadas uma série de providências, dentre as quais que o município ou o estado disponibilize um centro de apoio, enfim, para que haja a higienização desses moradores de rua, com instalação de chuveiros e banheiros, enfim, e também que haja a disponibilização de espaço específico que atenda essa população em situação de rua, que se enquadre no grupo de risco da Covid-19, né? Como pessoas idosas, gestantes, que tenham doenças crônicas, enfim, e são muitas, né, em relação a essa população. O que fazer? Desculpa. O que fazer numa situação em que essa pessoa em situação de rua, ela não quer ir para um lugar seguro, ou ela não aceita, enfim, entrar num banheiro público ou fazer aquela higienização necessária? Esse, de fato, é um grande problema, não só para agora, né, para esse momento de calamidade, mas no sentido de atendimento geral a essa população. Muitas vezes eles se recusam, de fato, a ir para esses locais, mesmo tendo locais até mesmo de grande dignidade, né, disponibilizado pela administração pública. O que está sendo decidido, e isso já foi até decidido judicialmente,
é de que esse isolamento compulsório ele seja feito para o que está sendo tomado para a população em geral, que são naqueles casos de suspeita de contaminação pela Covid, né? 19. Então, o que está sendo decidido judicialmente é isso, e me parece que a administração pública também está atendendo a isso. Lançando mão da internação compulsória para as pessoas que apresentam suspeita de contaminação. E isso, eu poderia dizer que não é, portanto, uma internação indiscriminada dessa população, mas para um subgrupo, que também, cá entre nós, isso poderia ser para as pessoas em geral. O descumprimento dessa determinação, incide até mesmo em tipos penais, como o artigo 268 do Código Penal, que impele as pessoas que estão contrariando essa política pública de manutenção da saúde, né? Pode ser que, por lei, o poder público possa ser obrigado a construir abrigos, casas como essas que a gente viu na reportagem do Gabriel? Não somente por lei, mas por determinação judicial, já estão sendo algumas prefeituras impelidas não só a construir, talvez, diante da emergência, adaptar espaços públicos como estádios ou ginásios, né, em que já estão construídos, você faz uma adaptação. Quando se faz essa adaptação, evidentemente, você tem que evitar a aglomeração, porque não adianta confinar essas pessoas e submetê-las a situações de aglomeração que o vírus possa ser disseminado lá dentro, né? Mas algumas determinações, sejam de alguns órgãos como a própria Defensoria Pública da União ou da própria administração ou do próprio judiciário, de que haja adaptações, não somente construções, mas adaptações. Alguns governos e prefeituras já possuem alguns espaços. Ocorre que é uma população bastante numerosa, né? Nem sempre esses centros estão adaptados. Os que existentes estão adaptados. E também há uma emergência. Então, a construção, creio eu, ela causará um problema de saúde pública, porque demorará. Então, me parece que o caminho é adaptar alguns espaços já existentes. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. A gente se fala. Tchau.